para falar de um assunto muito sério. Um assunto que acontece há muitos anos no Brasil e em parte do mundo, principalmente na América, mas que tem efervescido muitíssimo nesses últimos tempos. Estou aqui para falar sobre o racismo, em especial o racismo estrutural. O que é racismo estrutural? O fato de algumas sociedades serem estruturadas acreditando que umas raças são superiores a outras é um racismo estrutural. O fato de algumas instituições acreditarem que alguns cidadãos e cidadãs podem ter acesso a espaços, acesso a cargos por conta da sua raça é um racismo estrutural. E no Brasil e no mundo estamos vivendo essa situação. Veja o caso que aconteceu agora no mês de julho nos Estados Unidos da América. O cidadão, conhecido como Floyd, ele foi morto, asfixiado, porque um policial branco, que não tinha provas de que ele tinha cometido crime algum, olhou para ele e acreditou, porque ele era um negro, que ele era criminoso. Esse policial colocou o joelho em cima do pescoço de Floyd, mesmo tendo pedido, apelado em vários momentos que estava faltando ar, que ele iria morrer. E ele morreu. Esse fato acontecido nos Estados Unidos, ele levou milhares de pessoas às ruas. Não dá mais para continuar a intolerância racial. Não dá mais para continuar a acreditar que uns cidadãos são inferiores a outros cidadãos por causa da cor da pele. E nós estamos vendo uma situação muito parecida no Brasil. Há poucos dias, no mês de maio, lá em Palheireiros, zona sul de São Paulo, uma senhora de 51 anos, dona de um comércio, de um estabelecimento comercial, porque ela reclamou com o policial que estava espancando um jovem negro, ela também foi espancada. O policial colocou o seu pé em cima do pescoço da mulher. Ele olhou para ela como se ela fosse menos importante do que ele, porque ela era uma mulher negra, e ele simplesmente colocou o seu pé em cima do pescoço, e essa mulher teve lesões emocionais, lesões psicológicas e lesões físicas. Ela quebrou as pernas. Nós temos um problema grave também no Brasil, um racismo estrutural. A polícia, tanto nos Estados Unidos como no Brasil, acredita que o fato de um cidadão, de uma cidadã ser preto, ele já é possivelmente um criminoso. Temos ainda outros tantos casos. Veiculou numa televisão de grande alcance nesses últimos dias que uma juíza do Paraná, ela deu uma sentença que possivelmente seja uma sentença tendenciosa e racista, dizendo que aquele homem condenado por ela, ele pegaria 7 meses a mais de prisão, porque por causa da sua raça, tendenciosamente, ele poderia ser um criminoso. Cidadãos, cidadãs, meus queridos sonhadores, não dá mais para aceitarmos essa situação. O jovem Mateus, no shopping, também foi trocar o relógio do seu pai. E esse jovem que trabalhava no shopping, um rapaz trabalhador, mas negro, ele cometeu crime? Não, mas era negro. Isso vem acontecendo no Brasil. As pessoas, pelo fato de serem negras,
elas estão sendo vistas como criminosas. A intolerância racial no Brasil está chegando a um ponto insuportável. Quero que vocês, sonhadores e sonhadoras, saibam que no Brasil nós temos racismo, sim. Não dá mais para acreditarmos numa democracia racial, como foi dita lá no livro, lá atrás, um livro Casa Grande, que dizia que no Brasil nós temos uma democracia racial. Não temos, é um mito. Nós somos um país racista. Os homens pretos, as mulheres pretas ainda valem menos no mercado. Ainda que eles tenham qualificação, ainda que tenham conhecimento, eles são os profissionais que recebem menos. Eles ainda são os que estão em menor quantidade nas universidades. Eles ainda são o que são a menor quantidade nos cursos considerados de prestígio, como os cursos de medicina, como os cursos de direito, como os cursos de engenharia. O povo preto continua sendo, como diz Elza Soares, uma carne mais barata no mercado. Não dá para aceitarmos isso. Nós precisamos entender que nós temos que nos assumir como um povo racista e que precisamos mudar. Temos que entender que o racismo é um problema social e que todos e todas precisam resolver esse problema. Existe um movimento de um grupo conhecido como antirracistas, que são pessoas que sabem que o racismo é um problema, ele existe no Brasil e ele precisa ser enfrentado. Ele precisa ser enfrentado para que nós possamos entender que a intolerância não vai nos fazer crescer enquanto povo, enquanto nação e enquanto seres humanos. Precisamos entender que todas as pessoas são iguais. A Constituição Federal diz no seu artigo 5º, todos são iguais perante a lei. E eu te deixo uma pergunta aqui nesse momento. Que igualdade é essa? Que desde a abolição da escravidão, há 130 anos, o povo preto continua sendo os que moram nas comunidades, nas favelas. O povo preto são os que continuam morando nas ruas, são a população maior do sistema carcerário brasileiro. Eu gostaria de continuar te perguntando, quais são os direitos dos homens pretos e das mulheres pretas que estão sendo garantidos nesse momento? Quero dizer a você, sonhador e sonhadora, que você e eu, juntos, podemos lutar contra todo tipo de opressão, de separação, seja racial, seja social, seja cultural. Todos nós somos homens e mulheres livres e precisamos caminhar de cabeça erguida, sem medo de sermos abatidos por uma bala perdida ou pelo fuzil de um policial, ou sem sermos confundidos com homens e mulheres criminosos. Nós não podemos mais acreditar que o homem preto, que a mulher preta, é aquele que logo logo vai cometer um delito. Nós somos cidadãos de bens e precisamos sermos respeitados como tal. E eu conto com você, meu querido e minha querida, que me acompanham para juntos combatermos toda forma de preconceito.